Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andenberg para mais uma aula de filosofia, tá certo? Dessa vez do nono ano, dando continuidade ao conteúdo, dessa vez corrigindo as atividades do capítulo 4 para que vivemos, tá bom? E foram as três questões básicas, né, que a gente vai fazer uma reflexão sobre as três perguntas básicas aqui. Só para fazer uma recapitulação, em modo geral aqui, do capítulo, é que primeiro, a reflexão sobre o que é sentido da vida, quais são os entendimentos acerca disso, de que maneira nós podemos dizer as possíveis reflexões acerca dessa pergunta, em que a gente pode sinalizar, até mesmo com base em Blaise Pascal, de que é uma tendência natural do ser humano, porque a vida é incessante, né? Como eu já tinha dito na última aula, a vida ela está sempre em constante dinâmica, né? Se você prestar atenção em você mesmo, por exemplo, mesmo agora nesse momento de isolamento social, nós estamos em constante mudança, em constante fazer algo, em querer fazer algo, em conhecer algo, em mexer em algo, em utilizar-se algo. E isso faz parte da dinâmica da vida, tá certo? Promove, né? Lógico que a reflexão ainda é muito maior, não é somente isso. Tem os fatores religiosos que englobam que, por Deus ter dado a vida, é algo tão valoroso, tão significante, que o sentido dela é o aproveitássemos o máximo dela. E aproveitarmos o máximo dela servindo a Deus. É um pouco dessa interpretação. Outros vai tratar-se de ideais, de busca nos sentidos da vida, no sentido de trazer conforto, esperança, bem-estar, felicidade, otimismo e por aí vai. Essa é uma das reflexões, né? Que consequentemente vai deparar também com as reflexões para os ideais. Porque nós, como seres humanos, seres sociais por natureza, nós não enxergamos simplesmente a nossa vida de forma isolacionista, porque sabemos a importância dos outros indivíduos em nossa vida. Nossa mãe, nosso pai, nossos professores, nossos colegas, nossos amigos, colegas de trabalho, os amigos da igreja, o nosso pastor, o nosso padre. Percebemos a importância de todos eles em nossas vidas. Diante disso, a gente também projeta e defende, ou não, mas essa é um pouco também do desenrolar acerca dos sentidos da vida, não somente um, mas vários sentidos da vida, em buscar novos ideais, buscar novos momentos, buscar novas perspectivas de vida. E hoje o que barra muito hoje a sociedade, o entendimento da sociedade de hoje é que hoje se priorizou mais o ter, o consumir, do que o ser, né? Do que valorizar o ser, valorizar o ser humano. Vamos lá para as perguntas, né? Fazer um pouco dessa reflexão. As perguntas, quando lemos aqui, lógico que automaticamente a gente associa a perguntas pessoais. Mas vamos pensar, mas devemos pensar de que em filosofia, até mesmo nos estudos das ciências da religião, ciências religiosas, não é as perguntas que ocorrem até mesmo de cunho pessoal, ela tem um intuito de uma reflexão não no sentido da sua experiência, mas também compreendendo o conhecimento, compreendendo o quanto o conhecimento ele é valioso, até mesmo para responder as suas perguntas, até para responder de forma pessoal. Então, assim, resumindo, o que eu quero dizer aqui, mesmo tendo essas três perguntas e elas têm um perfil pessoal, elas devem estar correlacionadas com o conteúdo que eu abordei, com o conteúdo que o livro está abordando, que nós estamos discutindo aqui na nossa aula, tá bom? Nessa videoaula. E a primeira pergunta é: você sente no seu cotidiano e nos outros jovens que sua vida está esvaziada de ideias? É... Essa reflexão é importante, porque essa pergunta é importante para nós entendermos como é que nós estamos, como é que nós encaramos a nossa juventude, como é que nós se comportamos,
E o que os nossos colegas, obviamente estão se referindo aos nossos colegas jovens, né? Estão pensando sobre a vida, sobre o que é viver em sociedade, como é se relacionar, o que entende sobre família, trabalho, escola, educação. E de que maneira esses jovens eles projetam ideais, projetam perspectivas, aguçam novas formas de encarar, enxergar a vida. Eu vou fazer uma análise a partir do ponto de vista do professor, eu enquanto professor analisando vocês. Eu percebo de forma muito dinâmica, complexa. Não consigo tratar todos vocês de forma geral, mas percebo que existe um equilíbrio entre diversos jovens que ainda estão extremamente entusiasmados com o mundo atual, do mundo das redes sociais, do mundo do smartphone, do mundo das séries, no mundo do consumo, mas ao mesmo tempo percebo é, o lado, vamos dizer assim, de solidariedade, eu percebo o lado de atenção com o outro, eu percebo o lado da própria amizade, percebo que há também essas alternativas. Mas não consigo enxergar a estrutura, não consigo enxergar em vocês jovens, uma estrutura no sentido de que, poxa, eu acredito muito que é possível, através das nossas organização, através das nossas ações, de que a nossa realidade pode mudar. Eu nunca ouvi isso. Já tinha dificuldade em quando eu era jovem, de entender isso por parte de quando eu era jovem, a juventude da minha geração. E agora com vocês eu ainda sinto um pouco de dificuldade. Mas eu queria entender um pouco de vocês, se as ideias, os ideais, a ideia da mudança, a transformação, não ficar limitado ao que o mundo hoje projeta, é presente. Reflexão de vocês. Quero ver no caderno de vocês mais tarde, né? Lá, se Deus quiser, quando nós se encontrarmos na escola. Segunda questão. Você tem ideais? E quais os seus maiores ideais de vida? Justifique sua resposta. Eu vou tratar-se aqui de grandes ideais que eu acho que é de comum para todos, que é o respeito, buscar o respeito por todos, estabelecer uma sociedade solidária, que consiga ter uma solidariedade com empatia, né? Praticar o amor, lutar para construir uma sociedade mais justa e igualitária. Eu acho que esses ideais são importantes, percebendo como é a nossa vida, percebendo como é a nossa sociedade. Essa alternativa contra todas as contradições que nós vivemos hoje é de grande importância, né? Então eu acredito que isso deve estar em nossos olhares, quando enxergamos como a sociedade hoje está. Terceira questão. Analise. Seus ideais são particulares, de consumo, humanitários ou se misturam? É lógico que nós não podemos ser hipócritas quando a gente lê essa pergunta. A gente não podemos ser hipócritas em dizer que nossos ideais são somente humanitários, de ajudar a humanidade, ajudar os necessitados. Né? Não sejamos hipócritas porque a forma que nós vivemos na sociedade limita-se muito esse olhar, limita-se muito esse tipo de prática. E fortalece mais as práticas individualistas, perdão, que seriam os ideais particulares em crescer na vida, que significa estudar muito para ter um bom emprego, ganhar bem, etc. E de consumo, porque nós vivemos em uma sociedade de consumo em que as nossas relações são pautadas no consumo e que a vida, infelizmente, nessa sociedade só faz sentido se você consumir determinadas mercadorias que agregue, segundo esse tipo de sociedade, agrega valor, agrega respaldo, agrega status e por aí vai. Mas a reflexão que devemos fazer é o seguinte: não é ignorar os ideais particulares, não é ignorar o seu crescimento pessoal, a sua ascensão nessa sociedade, a sua participação nessa sociedade.
E também não é ignorar o consumo, mas é óbvio, é ter o consumo consciente, não é o consumo desenfreado, não é comprar as coisas de forma inconsequente, mas é comprar de forma consciente. E humanitário no sentido de que devemos perceber que nós não estamos sozinhos no mundo e de que o mundo, a sociedade, ela tem diversos problemas por conta que a sociedade e a forma de como ela está organizada, ela é extremamente contraditória, é extremamente injusta, e por conta disso nós devemos agir de forma mais humana, devemos aplicar valores humanitários para tentar melhorar essa situação, melhorar o quadro. É um pouco disso que nós devemos se atentar, tá certo? Então é basicamente isso, pessoal, a correção das atividades, dessas 3 atividades da qual eu pedi, né, que foi do capítulo 4. E depois, na próxima aula, nós vamos para o capítulo 5 estudar. Então é basicamente isso, pessoal. É basicamente isso. E até mais. Tchau, tchau.